Eu vou só fazer aqui, desculpe, peço desculpa a quem não está aqui, mas, como sempre, foi esquecido de gravar. E nós estamos comentando, revendo os 3 capítulos sobre... Nós estamos no que é o Moro, 50, né? E o Ricardo pediu para a gente refletir bastante nos 3 primeiros, que é o 51, 52 e 53, né? E nós estamos falando do Leadbeater, né? Está na página 344 da Senda do Cultismo, aonde ele diz que ele não viu ninguém que tenha sido tão atacado com mais frequência e mais diretamente, essas são as palavras dele, do que a doutora Anibesa, né? Então, parece que ela já veio com essa luta, né? E mesmo antes de se tornar teósofa, ela já tinha, ela já lutava pelas mulheres, né? E daí ela resolve republicar um panfleto, o panfleto de Knowlton, né? Que lida com problemas sexuais. Esse panfleto, na verdade, eu acho que ele era de um século antes. Ah, tá aí o Ricardo. Tudo Oi, bem? querido, tudo bem? Vocês me desculpem o atraso. E aí, então, nós estamos aqui que você pediu para a gente refletir sobre o 51, 52, 53, primeiro, Que maravilha! tá? E nós estamos aqui da maledicência, né? E que o Leadbeater fala que ele não conheceu ninguém que tivesse sido tão atacado, né, diretamente, do que a Anibesa. Então, eu já estou falando ainda antes dela entrar para a Sociedade Teosófica, né? Meu Deus! Aí, então esse panfleto tinha sido escrito antes dela nascer, que ela já não era bem vista, né? Mas daí ela resolve republicar aquele panfleto lá que falava sobre os problemas sexuais que tinha que ser, né, observado. Aí ela Isso ficou... naquela época. Não, mas uma coisa que eu estava pensando, estava lendo isso aqui ontem, hoje de manhã, e eu estava pensando assim que a humanidade não mudou muito, infelizmente, Isso é o né? que diz o mestre na carta, que há milhões de anos está na mesma. Exatamente, porque se a gente observar nos dias de hoje, é aquela história do rabo abanando o cachorro, né? E que pega uma palavra tua, transforma, e isso eu não estou falando nem de esquerda nem de direita. Se eu não gosto de você, se você não está no meu time, eu vou atacar tudo que você falar. Né? Então, isso vem se dando na humanidade, eu acredito que é uma lição nossa, uma lição de a gente observar isso aqui. Eu até acho que um dos que eu voltei para cá, para casa da Thaís, eu estou com um neto aqui de 20 anos e a namorada de 22. Então, volta e meia eu chamo os dois aqui e eu atraio pela barriga. Vamos comer uma pizza? E aí a gente começa a conversar, né? Para pelo menos colocar alguma coisa, porque a faculdade destruiu com a cabeça desses dois e os colegas. Então, tem que mostrar o que é, seja de um lado ou do outro, aprender a ser imparcial, inclusive. Então, e em relação à doutora Anibesa, eu vejo assim que mesmo dentro da sociedade teosófica, até hoje ela recebe ataques. Então, o Leadbeater... Sim, agora mais do que nunca, eu estava contando para as meninas aqui, Ricardo, essa semana eu assisti uma palestra de um amigo nosso, até muito amigo, da Rosa Cruz, mas o que ele falava da Anibesa, meu Deus, e do Essa mulher Leadbeater, teve né? uma vida santa,
levantou todas as causas possíveis de contribuição à educação, à mulher, à saúde, ao sufrágio universal. Universal, tudo. Meu Deus, foi para a cadeia pela defesa da Índia, que nem era o país dela, acabou presa. É impressionante a dedicação total na vida dela. Como é que alguém pode falar alguma coisa? Exatamente. Mas é aquelas coisas assim de que ouviu falar, né? Entende? Narrativa. E aí, pena que era gravação, ou bom, né? Foi até bom que era gravação, porque eu não pude pedir, comentar alguma coisa, mas eu fiquei muito triste, porque as coisas que estão sendo ditas ali não existiram, né? Inclusive vamos dizer assim, ela não foi escolhida a nada, não era discípulo, não era nada, está entendendo? Então, assim, isso, já que nós estamos numa reunião de membros, né? Eu acho que nós, enquanto teósofos, nós temos que buscar o que é, nós temos que buscar a nossa verdade. Então, se tem dentro da sociedade teosófica, tem pessoas que falam, né, uma outra coisa, existe muita literatura. É só ir atrás da literatura, ir atrás das cartas dos mestres. Né? A começar pelo fato de que ela ganhou cartas em próprio nome. Sim, então, tem coisas que são incontestáveis. Você vai contestar o caso que ela substituiu o Wolcott, mas ela foi escolhida como chefe externa pelo mestre Blavatsky. Pela própria Blavatsky. Então, eu acho que isso não dá para contestar. Né? Se ela cometeu algum erro, vamos dizer, mas eu acho que a gente tem que ver o que ela fez de bom e exaltar o que ela fez de bom. Ela foi tutora do Krishnamurti, a única pessoa que o Krishnamurti realmente enalteceu na sociedade foi a doutora Nibesa. Isso tu podes ver em todos os textos. Sim, ela foi tutora, assim, não é só que ela deu uma ajuda, né? Ela colocou embaixo da asa mesmo, digamos assim. E eu penso, outra coisa que eu estranhei muito é que o pessoal que não gosta da Annie Besant e LDB também não gostam do Krishnamurti. Bom, então eu não entendo. Ué, ele não dissolveu a ordem? Pois é. Então, sabe? Então, eu estou levantando isso porque são coisas que a gente deve ter esse raciocínio e discernimento, usar o discernimento, porque eu aprendi lá atrás que discernimento gera discernimento, para a gente poder ver aonde que está a verdade. Então, eu até comentei com pessoas aqui dentro da sociedade, falei, mas por que você não gosta do Krishnamurti? Porque não leu, nem leu Os Pés do Mestre, membro antigo. Eu falei, mas... eu não gosto, não suporto o Krishnamurti. Mas por quê? Porque a Anibeta... Eu falei, sim, mas vocês não disseram que ele, né, ele dissolveu a ordem lá, aquela coisa toda? Então, pelo menos como um pensador, né? Entende? Não. Então, eu vejo assim que isso aí, para mim, é mente fechada. Né? Não querer se recusar a raciocinar. Leia isso, leia aquilo, leia o diário do outro, leia aquele outro, leia. E se a gente começa a ler os livros, né, lá do tempo, né, do Sinnett, do Oakland, você vai ver que existe muita política, mesmo dentro da sociedade. Né? Então, infelizmente, existe. Eu acho que, como membros da sociedade teosófica, a gente tem que fazer esse exercício. Desculpem, senão a gente cai na maledicência. É nesse ponto que eu quero chegar. Queria falar. Márcia. Não, é exatamente isso. Nós que estamos um pouquinho longe por exemplo, de Brasília ou de todos os centros mais fortes da ST, nós ficamos meio perdidos nessa polêmica.
sabe? Que está vindo, infelizmente, fica tudo muito subtendido, sendo cochichado em bastidores. Eu queria, assim, como aqui vai ficar muito difícil, senão nós vamos esgotar todo o nosso tempo de estudo, que indicassem para nós alguma leitura ou alguma coisa que nos esclarecesse quanto a essa questão de Leadbeater, Annie Besant e Krishnamurti, e esses problemas que estão... O que eu estou vendo agora, como até o Ricardo falou, que a ST está se transformando muito em grupos virtuais. Tá? Esses grupos virtuais estão proporcionando que as coisas sejam divididas em panelinhas. O grupo que pensa assim, o grupo que pensa diferente, o que não concorda com o outro. Então, isso eu estou vendo assim, que está muito segmentado, e não é esse um dos objetivos da sociedade. Né? Então, como fica difícil explanar isso tudo aqui, eu penso que se vocês poderiam, principalmente Ricardo e Tirza, nos orientar, nós que estamos aqui um pouquinho distantes, quanto todas essas questões históricas que estão vindo se arrastando, e que sinto muito, é uma queixa que eu já fiz uma vez em Brasília. Eu acho que deveriam sentar, botar as cartas na mesa e resolver isso tudo, a nível até mundial. Né? Seria isso. Eu acho que a questão fundamental nesse pormenor da fraternidade universal é que está ali, vida limpa, mente aberta, coração puro. Foi a Blavatsky quem trouxe essa mensagem para nós. Sem aquilo, não tem mais sociedade teosófica, tu entendes? Então, se as pessoas, como bem disse a Tirza, têm mente fechada, aí vamos transformar a sociedade teosófica numa igreja, a Bíblia vai ser a doutrina secreta. Então, isso, perdoem, o mundo já fez por aí. Pegaram também, não é só na sociedade, pegaram informações como os 7 raios e transformaram por aí em 7 santos para pedir acender vela. Eu já confessei aqui o meu horror, me desculpe se os meus exemplos são repetitivos, mas eu não consigo entender que uma pessoa invoca a chama violeta para consertar a máquina de escrever, de costura. Certo? Só falta a moça aquela da hora pro nobis, lá com dor nas costas do joelho e muito cansaço, que provavelmente vocês já viram, invocar a chama violeta para consertar isso e aquilo. Então, eu acho, sinceramente, que a coisa cai no popular e fica em baixo nível. Então, a igreja já fez isso, de ter um santo para o taxista, outro casamenteiro, outro para as causas impossíveis. Não, isso aí, o que há de esotérico em eu pegar uma chama dessa e invocar para interesses pessoais? Então, a mente das pessoas é igrejista, a mente das pessoas é egoísta. Então, elas querem uma coisa fechada, sob controle. Então, a Santa Inquisição também restringiu a liberdade de pensamento e criou não só uma igreja, vamos dizer, universal, como intolerante, persecutória, submeteu a torturas em nome de Cristo. Eu não sei como que uma pessoa consegue justificar. Vocês já viram o Museu da Inquisição, as fórmulas e instrumentos de tortura? Então, nós vamos repetir os mesmos erros da história. O que diz a senhora Blavatsky no epílogo da Chave para a Teosofia? Que todas as tentativas anteriores fracassaram. Todas. Cedo ou tarde degeneraram em seitas fechadas, etc. Então, nós temos que salvar, dentro do nosso alcance, a liberdade de pensamento,
uma vida pura, uma mente aberta, né? Vida limpa, mente aberta, coração puro. Isso aí são os 3 degraus do nosso... Outra interpretação dos 3 degraus do nosso diploma. Se nós entendemos que cada geração teosófica acrescentou algo novo, eu tenho que ter mente aberta para ver o que aquela geração acrescentou. Tá? Senão, eu vou dizer só a primeira geração é autêntica e tudo que vem depois é espúrio. Bom, eu vou restringir a sociedade teosófica ao século XIX e vou ficar defendendo aquelas teorias da ciência do século XIX, porque a ciência mudou, a mecânica quântica está aí, todas as provas que se aduziram à espiritualidade nós vamos perder, nós vamos ficar... Não, eu acho muito boa a doutrina secreta, mas naquilo não esgota o assunto. A ciência cresceu, nós temos hoje evidências, na minha tese eu ponho evidências que na época não havia. Então, eu acho que Beza e Leadbeater acrescentaram coisas que, claro, Blavatsky não falou nos 7 raios daquele jeito, não explicitou como num livro Os Mestres e a Senda, e se tu entenderes que aquilo foi delírio do Leadbeater, tu vai fechar uma porta na tua vida, e essa porta se chama escola esotérica. Isso aí, basicamente, está em cima desse livro. Se tu quiseres fechar essa porta, é uma opção. Mas eu acho que é um desperdício perder o que Beza e Leadbeater acrescentaram, fechar a porta do Krishnamurti para toda a conquista de autoconhecimento que ele traz para nós numa linguagem, até para revisar nosso suposto empoderamento teosófico. Eu acho que um dos problemas da sociedade é que o cara lê a doutrina secreta e começa a arrotar sabedoria que não é dele, é emprestada. Mas ele sai doutrinando como se fosse pastor de esquina, aí com uma Bíblia na mão, que ele é que sabe a verdade. Chegou a hora de se converter, porque o juízo final está próximo. Então, isso aí, transformar a doutrina secreta numa Bíblia é rebaixar toda a sabedoria a um nível de dogmatismo, que na carta do Mahachohan, aí me perdoem, para mim o norte da sociedade é a carta única do Mahachohan. Se tu queres que eu te indique alguma coisa para refletir nos termos que tu pediste, Márcia, leia, releia, decore, medite, porque a carta única, ela tem uma abertura, um escopo. E eu te digo mais, aquilo que ele diz do budismo, ele diria também da Igreja Católica Liberal, se ela já existisse. Mas a crítica do Hume e do Sinnett é que o Olcott estava perdendo tempo na revivescência do budismo lá no Ceilão. E o Leadbeater estava nessa, junto com o Olcott. Então, dizer que a segunda geração não seguiu a linhagem original é negar o que está escrito na própria... Eu vou dizer mais. Tem mais abertura na carta do Mahachohan do que nas cartas do mestre Mori Kuthumi. Me perdoem, mas não é por acaso que ele era o chefe dos dois. É porque a abertura de visão da carta única do Mahachohan colide com todas essas preocupações que vocês estão aí mencionando. Ele diz que todas as religiões são essencialmente comuns em seu aspecto esotérico, se nós removermos o dogmatismo, os nomes pessoais, concepções antropomórficas, sacerdotes assalariados. Ele diz com todas as letras, todos os caminhos são para o Nirvana. Não importa se chamam de Osíris, de Cristo, de Buda, está tudo ali. Por que a sociedade vai se acanhar com um autor só? Meu Deus do céu! Eu penso assim, até já conversou, né, também, a Márcia já tinha falado essa preocupação, mas eu posso estar errada, redondamente errada. Mas se a gente for pegar um livro que fale isso, fora a carta do Mahachohan, né?
se a gente for fazer uma reunião e decidir, ou escrever, ou a gente vai cair na mesma, vamos dizer assim, na mesma linha daqueles que falam mal. Que aí a gente vai estar norteando alguma coisa. Eu acho que essas questões, a gente encontra até nas entrelinhas dos livros da história da Sociedade Teosófica, dos primeiros momentos dela. E há pouco tempo eu li aquele livro do Ernest Wood, né? Acho que é Ernest, né? Que é dos raios, né? Os 7 raios. No final, vem lá, isso é teosofia? E ali a gente vai ver, se a gente ler e refletir com atenção, e o engraçado que, não sei se eu estou com ele fácil aqui, mas eu acho que é o próprio movimento do pessoal lá que publicou esse livro. E lá eu pensei, vamos ver o que tem aqui, né? E o próprio Ernest Wood fala que daquela situação da Anibesa, né? do Cristo, que o Cristo vinha, que o Krishnamurti era, aquela questão toda. E aí ele pergunta a opinião do Leadbeater. O Leadbeater não estava na Inglaterra, o Leadbeater não estava na Índia, né? Acho que é na Austrália, né? Eu confundo a Austrália, é a Austrália. E daí, mas o que ele fala para o Ernest? Eu não vou discutir as atitudes da nossa presidente. Envolveram ele nessa confusão. Então, com isso, o que ele diz? Ele não falou nada, ele não fez maledicência, vamos dizer assim. Ele ficou com medo que qualquer coisa que ele falasse colocaria lenha na fogueira. Aí, outra coisa que eu acho, estão dizendo, olha como é que é, o pessoal leu esse livro e estão dizendo assim, o Ernest Wood que escreveu todos os livros do Leadbeater. Todos os livros do Leadbeater é ele. Não, ele era o secretário. Ele mesmo diz que ele datilografava. E esse livro, Os Raios, o senhor Leadbeater queria escrever esse livro. E aí, o que acontece? Ele falou, mas está me faltando fechar uma questãozinha, que até na primeira parte desse livro, ele, às vezes, a gente pode achar meio chato, mas é a questão que ele vai falar do logos, como se fosse um prisma, né? Não vou me delongar aqui, quem quiser pega o livro e lê. E aí, o Ernesto falou assim, mas eu sei isso daí. Porque há 25 anos atrás eu estava no trem na Inglaterra, blá, blá, daí ele conta a visão que ele teve e o que foi falado para ele. E ele falou assim, então o livro é seu. Vocês vejam que se ele fosse quem dizem que ele é, o que ele faria? Ele pegaria a informação e escreveria o livro. Mas não, ele deixou para o Ernesto. E outra coisa que o Ernesto fala também, que a doutora Anibesa, no final ali, que ela, né, com os 80 anos, ela estava doente, muito doente, só que ninguém comenta isso. Inclusive, ela ficava à mercê de alguns membros na Inglaterra. Pensa o que quiser, ele não fala mais nada. Pois é, mas veja bem, dizem que os mestres preferiram que ela continuasse, porque apesar dela não estar mentalmente sã todos os momentos, ela devia ter momentos de lucidez, mas ela era um canal de luz vivo, que mesmo com a mente não totalmente operacional, ela irradiava uma luz toda especial. Sim. E daí, o que acontece? Ele tinha, veja bem, ele tinha intenção de ser o próximo presidente da Sociedade Teosófica. Claro. E aí deu zebra. E deu zebra. E aí, por isso que é o título, Isto é a Sociedade Teosófica. Porque ele comenta e ele fica decepcionado com a sociedade. Ele, na verdade, nunca aceitou o Krishnamurti.
Não foi só ele. Foi o Rudolf Steiner, foi a Alice Bailey. A lista é grande de pessoas que saíram da sociedade, Saíram, sim, inclusive criaram movimentos divergentes divergentes. por causa da questão do Krishnamurti. O Krishnamurti é tão radical em combater a tradição, a relação mestre-discípulo e uma série de coisas. Ele dá uma chacoalhada, que tem gente que aí também saiu da sociedade para seguir o Krishnamurti. Nunca mais a sociedade teve o mesmo número de membros. Ela chegou ali a beirar 50 mil, depois não ultrapassou mais 30 mil. Então, e por quê? E a Blavatsky prevê, segundo muitos entendem, eu acho que é o caso, que o novo portador da tocha da verdade viria no século XXI, encontrada no epílogo. Ela deixou escrito, só não botou o nome Jiddu Krishnamurti, o resto está escrito. Mas ele, como todos os mensageiros, quando o Buda veio, ele foi um problema. Quando o Cristo veio, tanto que deu problema que acabou do jeito que acabou, porque eles vêm com uma mensagem nova. Não é a repetição do que os anteriores falaram. A mensagem do Krishnamurti é uma mensagem da era de Aquários. Ela critica todo o processo devocional, cerimonial, ritualístico, enfim, até a relação mestre-discípulo, a autoridade, ele é muito radical. Eu conheço muita gente que não consegue aceitar mais nada. Aí ficam fanáticos no Krishnamurti. Aí é o outro extremo. Tem gente que só consegue ver a Anibesa Leadbeater e o espiritismo, e aí o resto não serve. E tem gente que só vê Blavatsky e diz que Leadbeater, Anibesa e Krishnamurti são uma coisa espúria. Eu acho que a grandeza da sociedade está na multiplicidade da ênfase das mensagens. Eu acho que nenhum deles está se contradizendo. Mas tem que ir um pouco além da superfície da mensagem. Se eu ficar comparando A com B, B com C no nível da linguagem, eles parecem falar coisa diferente. Mas, no meu entender, o que Krishnamurti queria é que não se profanasse o ensinamento dos Mahatmas. Por isso ele não fala e se recusa a falar, mas ele nunca negou a existência dos mestres. Ele questiona se as pessoas... Por exemplo, ele nunca questionou karma e reencarnação essencialmente. Mas tem uma palestra que eu acho muito interessante dele, que ele diz, na Índia, se vocês realmente acreditassem em karma e reencarnação, não viveriam como vivem. Ele está questionando uma tradição que se estabeleceu na Índia por milênios e que acabou se corrompendo como um caminho de indiferença aos pobres, à miséria e tal, porque é karma deles. Eu não estou dizendo que o inverso seja melhor, o ativismo político, virar a mesa, a revolução. Ele não acreditava em revolução, ele dizia que a verdadeira revolução é interior, que se o indivíduo não se transformar, não adianta mudar as formas sociais. Tu corrompe qualquer forma social, tu divide em 3 poderes, tá? Isso aí o fim do iluminismo é dividir o poder executivo do judiciário e do legislativo. Olha como é que está. Adianta, se os 3 se corrompem juntos e um faz acordo com o outro, a teoria dos contrapesos vai à breca. Então, se não houver uma mudança moral no ser humano, não há nenhum método. Essa é a essência de Krishnamurti. Nenhum método é suficiente se não houver uma transformação interior. Isso é a essência de Krishnamurti. Então, ele vem criticar todas as formas metódicas, todas as formas tradicionais. Não porque ele seja contra, mas porque se o essencial não estiver presente, o método em si não substitui. E, como a mensagem dele, no meu entender, era para o mundo e não para os teósofos que já tinham alguma luz própria, ele corta os laços com as tradições, para ele ser visto como equânime.
Mesmo assim, o criticam. É o que estava Então, dizendo a Tirza. a minha ideia, Ricardo, é que cada um, quando cai o livro na mão, eu sou muito, acredito muito nisso, né? Quando você olha para o livro, né? E que ele cai na tua mão, leiam, mas leiam nas entrelinhas. Se coloca naquela época que o autor estava, como é que era o momento, o que ele está passando ali, entende? E aí vocês vão ter a sua própria ideia, entende? Claro. Eu comecei, aqui o pessoal sabe que eu comecei a ler, escutar o Ricardo lá na década de 90. Eu não fui contaminada pelas questões de Blavatsky e Leadbeater, quando eu entrei, antes de entrar na Sociedade Teosófica. Então, quando eu vi assim os comentários, você sabe que foi foi ali no Nordeste, que eu vi um senhor esbravejando contra a Anne Desa, numa daquelas reuniões da tarde lá, da escola de verão, Aracaju. Eu fiquei assim, se imaginem, que eu estava inocente na história todo esse tempo. Aí que o Félix me falou, né? Não, existe uma parte, um pessoal assim. Daí eu fui tentar, que nem a Márcia, pegar de um, pegar de outro, ninguém fala, ninguém comenta, desvia da conversa, num certo ponto, eu dou razão para ela, que a gente fica bem perdida, mas isso me obrigou a eu ir pesquisar. Como eu tenho livros antigos aqui, da década de 80, 90, que é da Pensamento ainda, né? Ainda tinha, inclusive o lado oculto das coisas, o meu é aquele antigo. Tenho a edição nova, né? Mas eu fui ler aqueles lá, porque eu já tinha, né? E comecei a pesquisar, e começar a lembrar o que eu tinha lido lá em 90, começo de 90, fim de 80. Então, a minha visão da sociedade teosófica é diferente. E eu vou dizer assim, eu sou muito grata à sociedade teosófica. Eu, às vezes, pergunto, por que eu não saí ainda? Porque até agressão verbal e física me aconteceu na sociedade teosófica. Por que eu não saí ainda? Sempre vem alguém para me salvar. Meu padrinho. Aí, mas eu não saí por uma única coisa. Eu vou dizer para vocês que a Sociedade Teosófica me mostrou o caminho através da editora, através dos livros, através dessas publicações, mesmo antes, quando era da Pensamento. Então, eu acho que ela cumpre o papel dela da forma que eu encontrei, né? A sociedade cumpre o papel dela. E eu acho que muitas pessoas podem até não pegar esse caminho de que mostram, como diz o Ricardo lá, fazem dos raios um absurdo, que aconteceu comigo pode acontecer com muitas pessoas, é isso que eu quero dizer. Né? Então... Eu reforçaria, sabe, Tirza, o raciocínio, dizendo assim, que, como diz o próprio Aos Pés do Mestre, eu acho de uma elegância muito grande, quando ele conclui o parágrafo 15, aquele que quiser trilhar a senda tende a aprender a pensar por si mesmo, porque a superstição é um dos maiores males do mundo, um dos grilhões dos quais, por ti próprio, deves te libertar completamente. A maioria das instituições tem uma maneira oficial de pensar. É o que sempre me perguntam quando entram lá, na maioria dos casos. Eu estou lá na sociedade, chega uma pessoa nova, no que vocês acreditam? Uhum. É a primeira pergunta que eu escuto. Aí eu tento mostrar, olha, nós temos vários livros, tem liberdade de pensamento, as pessoas não querem vários livros, as pessoas não querem liberdade de pensamento, elas querem o que vocês acreditam. E a proposta
Eu me pergunto por que alguém vai combater um livro como Aos Pés do Mestre? Ele dá liberdade, ele não está se impondo. A proposta é que cada um pense por si mesmo, mas me perdoem, eu vou ler o parágrafo 15, porque eu acho que ele é o exercício por excellence do discernimento. Precisas distinguir entre a verdade e a falsidade. Primeiro, em pensamento, e isso não é fácil, pois há no mundo muitos pensamentos falsos. Olha, isso foi escrito em 1909, muito antes da fake news. Tá certo? Já as narrativas sempre houveram. Né? Muitas superstições insensatas, e ninguém que estiver escravizado por eles poderá fazer progresso. Então, ele está justificando por que a pessoa tem que aprender a pensar por si mesma. Portanto, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas outras pessoas o acolhem. Então, muito difícil. A lei da evolução sugere que as pessoas têm diferentes graus evolutivos. Se tu queres impor o princípio da igualdade, tu vai colidir em algum lugar com essa diversidade. E eu acho estranho que os que defendem a diversidade para algumas coisas querem impor igualdade para outras. É contraditório, mas está na moda. Então, se tu pensa diferente disso, tu paga um preço. Olha só, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas outras pessoas o acolhem. Tu deves ter, é claro, igualdade de oportunidade para todos. A doutora Annie Besant diz isso. Né? Se vocês me permitirem, ontem, na palestra que eu dei dos 6 anos do Goethe e Annie Besant, eu citei os ideais da teosofia de Annie Besant, livro que não queriam que fosse publicado pela editora Teosófica. Eu era presidente na época, eu tive que usar de algum tipo de persuasão, mesmo como presidente, porque alguns entendiam que isso aqui não era justificável. Mas ela diz com todas as letras os sofrimentos que a ignorância traz, a importância da qualificação dos governantes, página 36. Tá? Olha uma frase, começa assim: ora, o nosso ideal de fraternidade aplicado ao governo exige o poder para os cultos e não para os ignorantes. Uma frase dessas, hoje em dia, é complicada. Como encontrar os melhores? O ideal é que sejam os melhores que governem. Isso é Platão. Mas como encontrá-los? Eis o problema. Ela diz que se não chegarmos à conclusão de que os sábios têm que governar, não adianta continuar a discussão. Isto tem de ser feito por amor ao povo que perece por falta de sabedoria e que nunca, na sua ignorância, poderá se salvar. Oponde-vos a tudo quanto quiser nivelar para baixo, auxiliai quanto pretenda nivelar para cima, exigir uma moral cada vez mais alta. Não deixeis que a cultura e a civilização das eras, acumulada a custo de trabalhos e sofrimentos pela luta das gerações, seja tornada um montão de ruínas pelos ignorantes e pelos inconscientes, como já tantas vezes tem acontecido. Então, a decadência do Império Romano, a decadência do Antigo Egito. Quando os valores caem, a civilização vai à breca. Tivemos, no passado, civilizações tão ricas e fortes como a atual, impérios quase tão vastos, mas todos passaram e a barbárie tornou a aparecer. O que foi a Idade Média? 1000 anos de trevas. Então, se nós não valorizarmos a sabedoria, a moral, os bons costumes, aquilo que é óbvio para estruturar uma civilização, nós vamos voltar
voltar para aqueles erros que já foram cometidos no passado. É aqui que a teosofia pode auxiliar, trazendo esse ideal de sacrifício próprio, a única alternativa à revolução no mundo ocidental de hoje. Então, eu acho, quando ela diz, ensinemos e compreendamos bem que o governo significa dever, dharma, e que o poder implica responsabilidade, e que ter força envolve ter de auxiliar, é serviço. Então, ela deixou muito claro o que deveria ser uma civilização, mas tem muita gente que não gosta do raciocínio que eu acabei de ler. Então, não está na moda, com certeza, basta ler o jornal. Portanto, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas outras pessoas o acolhem. Eu entendo por que combatem a Annie Besant, porque ela vai com o dedo na ferida do egoísmo humano, e não da vitimização das minorias e todas essas coisas que estão querendo virar a mesa. Nem porque se tenha acreditado nele por séculos. Também não é só porque é tradição. Aí nós vamos para o outro extremo. Se isto é um problema, fundamentalismo também é problema. Aí daqui a pouco vamos querer botar as mulheres a virar piloto de fogão, a fazer como na Índia, que a mulher, quando o marido morria, ela se jogava na pira fundiária. Então, tu tem problema num extremo, também tem problema no outro. O Mahachohan, parágrafo 3º, mostra que um problema é o fundamentalismo e a superstição, e o outro problema é a ciência materialista. E já dizia que, naquela época, a pomba branca da verdade, que, na verdade, é a teosofia, né, tinha dificuldade de encontrar um lugar para repousar seus pés. Porque ou é combatida pelos fundamentalistas ou é combatida pelos materialistas. E é ou não é o que está acontecendo no século XXI? Me digam se o que o Mahachohan escreveu no século XIX não é notícia de primeira página hoje. É a polarização entre esses dois extremos que está governando o mundo. E, claro, estão se destruindo entre si, a civilização está indo à gaita. E não é no Brasil, que aqui é só o respingo. Vai ver o que está acontecendo na Ucrânia. É uma guerra mundial disfarçada, o pessoal está trazendo armamento de tudo que é canto do mundo e do que há de mais moderno, está decidindo o futuro do mundo naquele lugar. Então, tudo bem, eu acho que a sociedade teosófica tinha que ser um farol para iluminar o mundo, como foi o de Alexandria, e não uma esponja para se contaminar com o que está acontecendo no mundo. Nós não temos que assimilar esse problema para dentro das nossas fileiras. Pelo menos dentro da sociedade tinha que vigorar a fraternidade universal, mas eu recebi correspondência querendo expulsar fulano, expulsar Beltrano, porque ele é dessa linha ou porque ele é daquela. Mas nós temos que estar acima disso. Isso é um problema do mundo, não é um problema nosso. Então ele diz, nem porque esteja escrito em algum livro que os homens julguem ser sagrado. Me perdoem, nem a doutrina secreta. E se nós acharmos que a doutrina secreta é sagrada, não está contribuindo aqui para mais um dogmatismo. Não, é muito fácil dizer que o pessoal é apegado à Bíblia, ao Dhammapada, e à Bhagavad Gita, ou ao Corão. Mas e se nós transformarmos a doutrina secreta numa Bíblia? Não é o mesmo problema? Por que uma vai ser melhor que as outras? Tu tens de pensar sobre a questão por ti mesmo, e julgar por ti mesmo se ela é razoável. Lembra-te que, embora 1 milhar de homens concorde sobre um assunto, se eles não souberem nada sobre aquele assunto, sua opinião não tem valor. Aprende. Agora é o ponto que eu havia lido. Aquele que quiser trilhar a senda tem de aprender a pensar por si mesmo, que a superstição é um dos maiores males do mundo. Leia-se
Em vez de superstição, lavagem cerebral. Que a versão moderna da superstição são narrativas e fake news. Vira uma superstição, a pessoa não raciocina, ela só repete que nem papagaio. Tu vai discutir com a pessoa, todas as respostas são previsíveis, são sempre as mesmas. É como se tu ligasse um gravador, tu já sabe o que ele vai dizer. É um dos maiores males do mundo, um dos grilhões dos quais, por ti próprio, deves te libertar completamente. Difícil, eu acho, é a gente não se contaminar reativamente. Não, é o jeito dele pensar, porque ele está tomado por essa narrativa. Temos que ainda conviver, abraçar, eventualmente são nossos parentes que pensam o contrário da gente. Tá? Mas o amor e a fraternidade têm que estar acima das diferenças de opinião. Estou certo ou estou errado? Hoje a gente achou que ia fazer uma coisa e fez, como sempre, né? Eu acho que a gente faz aquilo que é Bom, necessário, nós mas esse fizemos 15 leitura do 15 do Aos Pés do Mestre. exatamente. Voltamos lá para trás. Mas eu acho que eu disse, você não vai poder trabalhar o amor se não tiver o discernimento. Entende? Isso ele vem antes, né? Eu acho assim, sabe, que a gente deve, às vezes, a gente tem que voltar, você falando aí, e eu pensando, né? O que me levou a gostar da sociedade teosófica, entende? Quando eu falo sociedade teosófica, é teosofia, né? E eu me lembrei qual foi o livro que foi o meu divisor de águas, né? O primeiro livro foi o Plano Astral, né? Que eu peguei. Aí depois, tudo que eu achei na livraria, com Anne Besant e Lydie Bitter, eu peguei, catei e fui para Rondônia. Era uma mala só de livros. E entre eles estavam os Mestres e a Senda, né? Esse foi o divisor de águas. Porque lógico que eu já tinha lido Alice Bailey, já tinha lido também era a Clara Pope, né? A Ponte para a Liberdade, que eram uns livrinhos pequenos na época. E daí caiu na minha mão, não só na minha, mas eu chamo de irmão, mas ele não é irmão de sangue, Osmar. E nós morávamos juntos naquela época em Porto Velho, porque não tinha casa para alugar. Quando se encontrava alguma coisa boa, a gente se juntava. E ele chegou, eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, desses livros que você trouxe, você já leu esse daqui? Era os Mestres Ascenda, ele leu primeiro. Aí eu falei, ainda não. Aí ele falou, então leia, e depois nós vamos conversar. E foi um divisor de águas, né? Por causa dos mestres. E aí a gente leu, a gente releu, a gente começou a ler junto à noite, entende? E tanto para mim como para ele foi o divisor de águas, e daí que a gente foi atrás das cartas dos mestres, entende? Então, isso eu lembro bem, foi em 87, quando a gente morava junto em Porto Velho. Então, ali eu defini o que eu queria para a minha vida, né? E aí veio lá do culto das coisas, outro lado depois da morte, uma coisa assim, né? Aí veio todo o resto, entende? Mas é como eu falei, a gente tem que ler, e quando o negócio engata, eu faço isso. Quando alguma coisa engata, eu não passo por cima. Eu vou atrás de mais ali, informações, e a gente estuda, a gente tenta decifrar, né? Daí depois também veio a da Blavatsky, né? Lá o livro, depois da Doutrina Secreta, Chave para a Teosofia? Chave para a Teosofia. A gente leu também, destrinchou muito, leu e releu, leu e releu. Então, quando eu voltei para Curitiba e entrei para a Sociedade Teosófica, eu tinha certeza do que eu queria. E a gente continua fazendo isso, especulando, sabe?
Por isso que eu digo, não é num livro que a gente vai encontrar. A gente, quando pega alguma coisa, e leiam a história da Sociedade Teosófica. Vejam como é que foi, que aí vocês vão entender. Aí a gente sai daquele, foi isso, foi aquele outro. Né? Eu indico também o Diário do Occult. Né? É muito bom. Então, é isso daí. Principalmente Né? quando o mestre vem visitá-lo e ele ganha o turbante. Exatamente. E aí se pergunta, por que que o mestre deu o turbante, né? Porque Ele tinha sabia. que deixar uma prova. Mesmo assim, eu vejo gente dizendo, ainda está aquele turbante lá, por que que não jogaram fora ainda? Eu escuto gente falando isso, né? Enquanto aquele É só turbante um estiver lá, pedaço eu não vou para Diário. Eu já escutei pessoas falando isso. só um pedaço de pano, mas o que ele significa é que é a questão. Né? Então, assim, pedaços vamos supor, o mestre chamando a atenção do Sinit por causa do Leadbeater. Então, a gente percebe ali que seu mestre estava a favor dele, né? Do Leadbeater, então ele não era o cara safado, vamos dizer aquela muito safado, sem vergonha. O pessoal costuma Defenderam dizer. ele perante o Alcor na hora da morte, se Sim, materializaram sim. para defendê-lo. Quem é que foi defendido assim na história da sociedade? Eu pergunto. Então, eu acho que a gente não, já sabe, vamos dizer, se existe lado, daquele lado que fica, né? Então, nós estamos aqui, são 11h08, eu acho que foi boa para mim, foi muito boa, né? A gente lembrar por que está na Sociedade Teosófica. Temos uma irmãzinha aqui que pediu a entrada, né, na escola, então é até bom a Claurinda ter essas questões, porque daí entra já com algum caminhamento para ter as certezas, tirar alguma dúvida que tenha. Me Né? diga uma coisa, Tilza, qual é a nossa próxima reunião? Tem a tua cirurgia, não é? É em julho, a primeira, eu tô sem calendário aqui. Deixei lá no meu quarto. Julho ou agosto? Julho já estamos. Julho já estamos, é agosto. Quando que é o primeiro domingo de agosto? Ah, não, só para confirmar, tu entende que eu ando também perdido. O primeiro domingo de agosto é o dia 6. Então vai ser dia 6 de agosto. Tá. Né? Até lá eu já estou boa. Claro. Levantando peso na academia. Tá bom. Muito bem. Então, obrigado a vocês. O pessoal várias pessoas disseram que não poderiam participar, né? Porque estão até fora do Brasil, mas que assistem depois a nossa reunião. Tá? Obrigada, Ricardo. Mais uma vez, parabéns para você. Né? Obrigada. Continue transmitindo esses conhecimentos e nesse trabalho que você faz, né? Divulgar a teosofia, que é tão lindo, né? Então, você é um dos que eu agradeço. Eu não sei, eu não lembro como é que eu, na década, aí já era 90, né, que tinha internet, como é que eu baixava as tuas palestras? Eu não lembro, sinceramente, mas que eu baixava, punha em fita e colocava em Walkman, sabe? Isso eu fazia. Aí, quando eu punha, conhecia a voz dele, né? Quando eu conhecia aquela voz lenta de El Ricardo, conhecia todos eles pela voz, né? Então, eu particularmente agradeço você, o trabalho que você faz, e especialmente comigo. Gratidão. Gratidão. Você encerra para nós? Claro. Vamos observar uma respiração suave e profunda com a coluna ereta. Ó vida oculta que vibras em cada átomo.
Ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Obrigada, Sônia. Sônia começou conosco, Sônia de Brusque, né? Começou conosco hoje. Eu que A Sônia estava na agradeço. escola de verão conosco, claro. Aham, ela é de Brusque. Então, hoje ela começou conosco, né? Sônia, obrigada, viu? Pela Eu que presença. agradeço, muito bom. Que bom. Tá? E a todos, né? Muito obrigada. Obrigada a todos. Bom domingo para todos. Vocês vão para o Egito quando? É no É fácil, difícil é voltar. É em outubro. Outubro ainda? Então tá bom. Então tá feito. Então tá. É que a Claurinda também vai, viu, Ricardo? Ah, Então. Vai ter tem gente companhia do corajosa, professor. tem gente corajosa. Então idade. tá. Tem que começar treinando cavalgar touro para ver se pega um camelo. Um bom domingo a todos vocês. Obrigada. Meu Deus do Bom céu. domingo. Márcia. Tchau, tchau. Tchau. Feliz aniversário, Ricardo. Obrigado igualmente. Uma felicidade a todos. Feliz, Um abraço especial pelo aniversário e que você continue sendo muito feliz e distribuindo esse teu conhecimento em todas as reuniões. Minha gratidão. Gratidão.